Gálatas, capítulo 3, de 15 a 22. Gálatas é uma jornada ao Antigo Testamento, juntamente com Paulo, e não é uma jornada fácil. É uma jornada difícil, que Paulo procura levar aqueles crentes da Galácia a entenderem o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Logo, para que a lei... de 15. Irmãos, fala em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como que falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais, lida a Tua palavra, conscientes, ó Pai, de que inspirada ela é pelo Espírito Santo, que Paulo foi inspirado, que ele faz citações do Antigo Testamento também inspiradas por Ti, que nós possamos tirar proveito sendo iluminados pelo Teu Espírito Santo nessa noite. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. No domingo anterior, ao terminar o culto, eu e Guilherme estávamos conversando aqui na frente. E não pense que ajudou não, só piorou. Ele falou que um professor dele disse o seguinte para ele: quando a gente está lendo Paulo, as cartas de Paulo principalmente, e ele escreve lei, nós temos que entender a que ele está se referindo. E aí no meio de Gálatas ele fala isso, e no meio de Gálatas eu vou tentar preparar alguma coisa e Paulo só fala de lei. E a gente fica tentando imaginar, tentando entender e entrar no texto bíblico para a gente conseguir puxar e trazer à nossa mente o que Paulo está ensinando e onde ele quer chegar. A palavra lei, e no Novo Testamento aqui, e no Antigo Testamento ela é assim, tem três aspectos. A lei moral, que a gente conhece como os 10 mandamentos, aquilo que a gente precisa fazer. A lei cerimonial, que é todo o rito, e a lei social, a lei jurídica, que é a lei que regia os aspectos deste povo de Deus que saiu do Egito e ia habitar uma terra. Então, eles tinham uma lei que regia esta habitação na terra. E a gente, obviamente, que acaba se perdendo em como Paulo faz essa colocação aqui, porque em cada frase ele traz aspectos um pouco diferentes da lei, mas ele está sempre baseado na lei moral, na justificação que o homem pode fazer para a sua salvação por meio desta lei. Esta é a base dele aqui em Gálatas. E eu fiquei pensando um pouco, se por acaso, saindo do Egito, como eles foram tirados de forma sobrenatural, não houvesse uma lei. A lei de Moisés não fosse promulgada. Então você estaria lendo Êxodo lá, o povo vai entrar à terra, não tem a lei, pula direto, Josué entra na terra prometida com a nação, e aí eu comecei a imaginar algumas coisas, se não houvesse esta lei. Se não houvesse a lei,
o povo se consumiria. Por quê? Na lei, até a terra foi distribuída de forma que Deus gostaria que ela fosse habitada pela nação de Israel. A lei trazia aspectos que talvez eles não tivessem desenvolvido nos 430 anos, 400 anos no Egito. Talvez eles tivessem diversos ídolos, fossem fazendo ídolos. E Deus, então, coloca esta lei, que ela, segundo Paulo mesmo, ela é santa, ela é boa, ela é justa, para regulamentar a vida dos filhos de Deus, do povo de Deus do Antigo Testamento. Então, a lei tinha uma regulamentação em si que ajudaria este povo. Então, habitando agora na terra prometida, teria que cumprir essa lei de forma a agradar o Deus que os tirou graciosamente. E quando eu fiquei pensando nisso tudo, eu percebo que Paulo vai para Abrão e pula direto para a lei. Ele poderia dar uma passadinha na maneira como Deus tirou o povo do Egito. O povo estava no Egito sem esperança, escravos, dominados, e Deus vai lá e retira. Sem pedir consentimento, pedir licença, ele simplesmente vai lá e tira o seu povo para que o adore. Então, todo o projeto de Deus na redenção e na preservação deste povo, para que o descendente, como o nosso texto disse aqui, o descendente que Abrão esperava, viesse, era necessário uma lei que regulamentasse a vida e a história para que o povo fosse preservado naquela terra e dessem origem, então, a Cristo Jesus. Tudo dentro do plano de Deus, tudo dentro das suas diretrizes, e eles tinham que aprender qual é a maneira correta de adorar esse Deus que é santo. Então, a lei tem, sim, sua função, e Paulo vai tratar de outra função dela aqui no nosso texto. O que Paulo fez até agora, né, que foi trabalhar justificação, então nós não podemos esquecer que a questão tratada aqui não é a saída do Egito e a habitação da terra, mas a questão tratada aqui é justificação pela fé por meio de Cristo Jesus. Salvação é de graça, somente pela fé. É isso que ele está tratando, contrapondo aquilo que aqueles mestres estavam ensinando na igreja da Galácia. Neste caso aqui, eles ensinavam em outras igrejas, mas no caso da igreja da Galácia, de que era necessário Cristo e o cumprimento da lei. Então, é nessa direção que Paulo vai andando. E ele começa, depois de dar o caso de Abraão, que nós vimos a semana passada, depois de ter falado a respeito da maneira em que os próprios Gálatas se converteram a Cristo Jesus, como eles foram resgatados do pecado, por meio do Espírito Santo e pela fé. Ele fala que foi o mesmo caso de Abraão, e ele vai trazer agora aqui uma ilustração corriqueira, uma ilustração do meio normal. Ele fala que falando em termos humanos, uma aliança, que é um contrato, e que poderia ser aqui também um testamento, ela, mesmo que ela seja meramente humana, ela não pode ser quebrada. E os doutores da lei aqui, os teólogos discutem em que base que ele toma isso, se é a lei grega, se é a lei hebraica, se é a lei judaica. Eu não vou entrar neste mérito, porque a gente gastaria um tempo nisto, mas eu vou comparar esta lei, para o nosso entendimento moderno, ao testamento de alguém. Como é que funciona o testamento? Você pega todos os seus ricos bens, né, e deixa lá, descrito num papel, qual vai ser quem vai receber esses bens, para quem eles vão, o que acontecerá com estes bens após a sua morte. Então, você pega lá alguns bens que você tem, faz um testamento, registra em cartório. Se você vier a morrer, quem pode mudar esse testamento? Ninguém. Então, a lei, a aliança que ele propõe aqui, é esta aliança, que uma vez registrada, ela não pode ser mais revogada.
Porque se a gente procurar aspectos legais, fala assim, não, a gente pode fazer, mas depois a gente vai lá no cartório, faz um adendo, depois a gente vai no cartório, faz uma mudança, aí retira, aí volta. Tem situações que você pode fazer isso na legislação, mas pense num testamento de alguém morto. Aquilo que está descrito nesse testamento não pode ser mais alterado. É fim. E é isso que ele trata. Ele fala assim, olha, eu queria que vocês olhassem para esta lei, para este pacto, para esta aliança. Ela não pode ser mais revogada. E é o caso, então, do nosso testamento. E ele vai fazer este comparativo ao que aconteceu com Abraão. Deus fez um pacto, um contrato, uma aliança com Abraão. E ele fala assim, agora esta aliança, do jeito que ela foi feita, ela não pode ser mais rompida. E ele vai de novo. Então, se você quer ler o texto de Gálatas, se você quer entender um pouco melhor o que Paulo está ensinando, você precisa toda hora ir para o livro de Gênesis. Se você não conhecer a história de Abraão, você não vai conseguir entender onde Paulo sedimenta os seus argumentos. Então, é necessário que a gente passe lá para Gênesis capítulo 15, que é o que ele está citando aqui agora. Lembre-se que ele já fez citações de Gálatas 12, de Gálatas 15, de Gálatas 17, agora ele volta para Gálatas 15. Gálatas 15, que nós também já usamos na outra semana, trata um pouco aqui, Gênesis 15, vocês entenderam, hein? Gênesis 15 trata aqui de uma narrativa, de uma conversa de Abraão e Deus. Então, temos aqui uma conversa, Deus conversando com Abraão, e esse diálogo de Deus em Abraão é a respeito da descendência de Abraão, porque Abraão saiu com cerca de 75 anos lá de Ur dos Caldeus, deixando tudo para trás, catou sua família, foi embora, e neste processo os anos estão passando, e ele fala para Deus, Deus, o negócio está ficando difícil, estou cada vez mais velho, as nossas atitudes marido e mulher têm sido mais delongadas, as dificuldades são crescentes nessa história, e eu ainda não tenho um descendente. Ele falou assim, está ficando difícil. Aí Deus fala para ele, calma, Abraão, você vai ter uma descendência, né? Manda ele sair da tenda, olhar para o céu, e aí nós colocamos até um céu bem estrelado do deserto de Negueb, né? Ele olha toda aquela constelação, ele falou assim, se fosse possível você contar tudo isto, esta seria a sua descendência. E aí fala, Abraão creu e tem uma continuidade. E a pergunta, ele creu, mas ele ainda assim, como qualquer um de nós, precisaria de alguma coisa a mais. Versículo 8. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? Aí você fala assim, ele creu ou não creu? Ele creu desconfiando? Mas pense na dificuldade. Chegando aos 100 anos, mulher estéril, descendente está prometido, mas e daí? Assim, eu vou morrer e eu não vou ver, mas vai ter? Porque alguma coisa ele precisava ver. E para ter descendência futura, como fala Paulo, que era o descendente, o Cristo que ele esperava, aquele que viria redimir, ele precisaria ter um descendente imediato. Então ele fala assim, eu ainda não estou vendo isto. Eu acredito, mas eu não estou vendo. Mas dá uma palhinha, né, para mim, do que é isto. Então, ele respondeu o Senhor, traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abraão as enxotava. Abraão sabia o que ele estava fazendo? Na verdade, Abraão sabia o que ele estava fazendo. Nós é que não sabemos o que ele estava fazendo, o que Deus mandou ele fazer. A palavra aliança, ela tem a mesma raiz de cortar. E aí a gente sabe que a circuncisão é uma aliança que Deus fez com o seu povo, que também é cortar. E nós temos aqui um corte. Esse daqui era o contrato. Os animais são colocados um de frente para o outro,
e aí nós fazemos um contrato. Assim, olha, eu estou te vendendo a minha terra, e você deve me pagar tanto. Aí você fala, tá bom, eu vou te pagar tanto pela sua terra que vai nesse espaço. Aí eu passo pelo meio das metades dos animais, a outra parte do contrato passa pelo meio dos animais, como se estivéssemos dizendo, se não cumprirmos o que estamos acordando aqui, pode ser feito de nós o que foi feito com esses animais. Ou seja, o contrato que a gente faz e registra no cartório era registrado com a própria vida. Este era o contrato. Então, Abraão pergunta, como é que eu vou saber? Fala assim, Abraão, vamos fazer um contrato então. Cortou-se os animais, colocou as partes lá, e aí, ao pôr do sol, versículo 12, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs, houve densas trevas. Eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aqui tá bom. Quantas pessoas passaram no meio das metades? Só uma. Representada na tocha e na fumaça fumegante. Quem passou entre as metades? Deus. Então, este é um contrato unilateral, feita por Deus a Abraão. E notem que o texto que segue aqui, a profecia feita dos 400 anos, elas são iguaizinhas ao tema que Paulo usa em Gálatas. Então ele está usando o mesmo contexto de lá para mostrar. E ele está dizendo assim, uma aliança que é feita em termos humanos, ela não pode ser revogada. Uma aliança que Deus faz, que só Ele passa no meio das metades, dizendo, eu sou o responsável pelo cumprimento desta aliança, será quebrada? Essa é a comparação que Paulo está fazendo. Ele fala assim, então o descendente que foi prometido naquela aliança feita com Abraão, não era propriamente Isaque, também o era, porque senão não teria descendência de Abraão, mas era precisamente Cristo. Então, Paulo pula de Abraão na sua promessa para Cristo direto. E onde fica a lei? E onde fica a lei nesse contexto? Porque eles vão sair do Egito, como está ali, e vão receber a lei. Mas ele fala, mas essa lei que é dada, ela pode cancelar a promessa feita? O pacto, a aliança anterior? Não pode. Qual foi a promessa? Que eu unilateralmente darei a você descendência, independente de obras da lei. Então, Paulo está deixando muito claro que a justificação de Abraão foi pela fé, porque, na verdade, Abraão nem viu a lei, ele nem sabia que ia ter lei, ele só sabia que tinha uma promessa, e que Deus disse que ele cumpriria esta promessa. Eu gosto do texto que diz que Deus não é um homem para mentir, o que ele prometeu, ele há de cumprir. E ele fez uma promessa clara de redenção da humanidade, justificação pela fé somente. É isso que ele fez a Abraão. Mas eu acho que a colocação natural e as perguntas que ele coloca aqui seriam as perguntas que viriam naturalmente à mente dos Gálatas, naturalmente à mente daqueles que estavam ensinando os Gálatas de maneira errada. Seria natural. Se a lei não pode revogar a promessa,
Se a promessa é a justificação pela fé, para que a lei? Faz sentido a pergunta? Faz muito sentido. Então, Paulo, explica por que a lei. Por que é que Deus deu a lei para o povo? Se o cumprimento da lei não vai ajudar em nada. É isso que Paulo vai procurar responder aqui. E aí ele vai entrar com clareza. É necessário que o povo tenha santidade e santificação, porque é povo de Deus. E toda a lei lá começa como? Vocês vão se lembrar de que Deus tirou vocês do Egito de forma sobrenatural. Vocês precisam se lembrar de Deus, porque Ele é o único Deus, Ele é o Deus verdadeiro, e Ele foi o Deus que graciosamente tirou vocês do Egito, da escravidão do Egito, e os levou para a terra que prometeu. Então, é este o conceito aqui que Paulo está trazendo. A lei, ela não justifica ninguém, mas ela ensina-nos a andar como Deus quer. Ela traz para nós informações do que Deus espera dos seus filhos. Mesmo que algumas coisas naquela lei que já foi revogada em Cristo Jesus, não digam nada para nós hoje. Algumas questões que eram exclusivas da lei e que foi maneiras em que Deus escolheu que seria o comportamento do povo dele no Antigo Testamento, era uma regulamentação e o povo tinha que atender esta lei para agradar o Deus que o tirou graciosamente do Egito, não para que eles fossem justificados. E a lei foi dada por causa das transgressões. Se não houvesse regulamentação, o povo se destruiria, porque o homem é naturalmente pecador. É necessário de lei que o mantenha em relacionamento interpessoal com outras pessoas, e é necessário uma lei de santidade para se relacionar com Deus, que é santo. É simples, não é muito complicado. Mas ele vai tratar e ele vai esclarecer um pouco mais essa questão das transgressões na segunda pergunta que ele vai fazer e responder, é claro. Então, aqui ele informa, e ele vai dar uma informação nova nesses versículos, de que a lei não foi dada direto para Moisés. A lei que Deus deu passou primeiro pela mão de anjos. Assim, que diferença isso faria para nós? Nenhuma. Mas ele está falando assim, olha, nem o mediador Moisés pegou a lei direto das mãos de Deus. Ele pegou a lei, ele já é o segundo, né? Deus passou para os anjos. A promessa que foi feita a Abraão foi feita direta por Deus. Aí a pergunta que eu faço a vocês, o que é maior? A aliança que é a anterior ou a lei que veio depois, passando por intermediários? O que é que o povo precisa entender? Que maior é a promessa. Acima da lei está a promessa que veio 400 anos depois, 430, segundo a contagem aqui, e por meio de anjos e na mediação de Moisés. Então, o povo ainda pegou de segunda mão. E é isso que Paulo quer que entenda. A lei tem sua importância, mas a promessa é maior. Anterior, maior, entregue pelo próprio Deus numa promessa, num diálogo feito direto com Abraão. Então, é este argumento que ele traz. A segunda pergunta que ele faz aí, eu acho que complementa a primeira e nos ajuda muito mais. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? E ele já responde imediatamente, de modo nenhum. Então, a lei, ela entra em choque com as promessas, ela é contrário àquilo que Deus ensinou. Quando ele fez a promessa, ele tinha uma expectativa, ele dá a lei que parece que não é boa, então, como é que fica? As coisas não combinam? E aí Paulo vai explicar o que ele quer dizer. E eu acho que a gente pode pegar a lei comum. Quantos motoristas nós temos aqui habilitados? Por favor, levante a mão. Vamos lá. Aqueles que nunca passaram um sinal vermelho, baixem a mão. Não, aqueles que nunca passaram um sinal vermelho, aqueles que nunca infringiram uma lei de trânsito, sabendo que estava fazendo isso, por favor, baixe a mão. Vocês vão doer, né? Vai doer, pode baixar, vai.
Então, já dá para perceber que qualquer lei feita, mesmo por homens, que tenha o seu sentido de segurança, ela é infringida por nós. Agora, quer ver, para quem não dirige? Você já foi filho, mas você deve ter filhos lá. Quantas vezes você promulgou a seguinte lei? Se você fizer isso, eu vou te bater. Quantas vezes você teve que aplicar a punição da lei? Quase todas. Incrível, não é? Então eu olho para um adulto consciente, crente, e ele comete delitos. Eu olho para uma criança nova e inocente, que eu dou uma lei de segurança para ela, e mesmo assim, se eu for cumprir, eu vou ter que puni-la com uma palmada. Isso significa que qualquer lei que seja feita, mesmo por homens, nós somos naturalmente pecadores e cometeremos infrações. Agora eu queria que você fizesse uma transposição disto. Nossas pequenas e simples leis em casa para os nossos filhos são infringidas. E se eu fizer um retrocesso, e quando hoje de manhã já confessei alguma coisa, mas quando eu faço um retrocesso na minha vida infantil e lembro o que eu fazia com os meus pais, gente, nós somos pecadores, e isto vem à tona de qualquer maneira. Então, assim, quantas vezes você não mentiu com seu pai, mesmo que alguém falasse para você, mentir é pecado, Deus vai te punir, se você, mesmo que fosse uma lei e uma regra, que Deus viesse mandando raio, você mentia ou não mentia? Mentia, porque nós somos pecadores, prontos a transgredir a lei. Compare isto à lei que o Deus que te criou, que conhece coração e intentos, que conhece pensamentos, que conhece a índole, que conhece as tendências. Ele é o seu Criador. Ele é o Criador de todos os homens. Ele não foi surpreendido por nada, onipotente, onipresente, soberano. E ele então promulga uma lei. E quando ele promulga esta lei, o que ele já sabe de antemão? Que qualquer homem estaria sujeito a descumpri-la. E eu me lembro de alguém falando que foi evangelizar uma mulher, eu não lembro quem. A história foi engraçada. Ele falou assim: peguei os 10 mandamentos e comecei mandamento por mandamento. Ah, Gustavo. Quando ele sorriu lá atrás, eu lembrei. Comecei mandamento por mandamento com ela e ela cumpria todos. Né? Ela era perfeita, né? E aí chega um momento em que você olha assim e fala assim: mas Deus falou que olhou do céu para a humanidade e não encontrou um sequer. E a lei que ele fez, e é isso que Paulo vai usar aqui na sua resposta, seria então a lei, versículo 21, contrária às promessas? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. A lei dada por Deus, de maneira nenhuma, seria cumprida por um homem naturalmente pecador. Nunca ninguém conseguiria se justificar pela lei moral que Deus colocou nos seus mandamentos. E é simples, gente. Se nós não conseguimos obedecer farol e sinais de trânsito, se nós não conseguimos obedecer, e se você não dirige, pedestre tem que atravessar, segundo a lei de trânsito, a rua onde? Ou na passarela? Tá rindo, né? Tá bom, já entenderam. Se nós não conseguimos cumprir leis simples, a lei que foi feita por Deus para apontar a transgressão do homem fará o quê? Sempre apontará as nossas transgressões. Trará à tona o nosso pecado e a nossa natureza pecaminosa. A lei do jardim era simples. Come de tudo, só não come? E ela comeu? Então, dá para ver que este é o contexto de desobediência. Então,
Não tem lei que possa trazer vida. Toda a lei que é colocada, ela traz no final punição. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. E nós vamos infringir, desrespeitar qualquer lei. E principalmente a lei de Deus. Eu acho que o Gustavo só teve sucesso quando ele chegou na cobiça, né? Não, também não. Ah, no assassinato. Muito obrigado, né? Só no assassinato. Foi assim que Jesus também conseguiu mostrar para aqueles judeus o peso do seu pecado. Então, assim, se houvesse condições de cumprir essa lei, eu poderia ser justificado pela lei. Então, nós já vimos aqui que entre nós mesmos nós não conseguimos cumprir lei alguma, muito menos a lei de Deus. Então, todos nós estaríamos condenados se não fôssemos justificados por fé. Se não fôssemos justificados de graça por Cristo Jesus. É isso que Paulo ensina para nós. E aí a gente ainda acaba continuando na nossa história de vida do mesmo jeito. E a gente tenta, às vezes, se justificar com Deus de fazermos as coisas direito e merecer alguma coisa de Deus. Não merecemos nada. Quando cumprimos a lei, devemos fazê-lo para agradá-lo, para mostrar que somos gratos à salvação que de graça recebemos. O que eu fiquei pensando é que quando as crianças chegam na idade de tirar as fraldas, e como os pais sofrem, aí você vai numa festa de aniversário e deixa a criança beber água, suco, refrigerante, não é bom, mas você acaba deixando. E chega à noite em casa, você coloca um lindo pacote embrulhado com um belo brinquedo dentro e diz para ela assim: amanhã de manhã eu vou te dar este presente. Uma promessa. A criança dorme, vai acontecer o que com a criança à noite? Vai vazar no colchão, não tem jeito. Aí você levanta de manhã, dá o presente para a criança. Ela está toda molhada e você dá o presente. Isso é promessa. Que é lei. E aí você faz isso. Você deixa a criança beber água até 10 horas da noite. Ela deita e você fala assim para ela: se você não fizer xixi na cama essa noite, eu vou te dar esse lindo presente amanhã que tem um belíssimo brinquedo dentro. Você deu uma lei que tortura essa criança a noite inteira. Obrigado. Às vezes nós criamos leis para nós mesmos que nos torturam na nossa carreira com Cristo Jesus, que nos torturam na maneira de nos relacionarmos com Deus. E a nossa relação com Deus tinha que ser certeza da salvação em Cristo Jesus e vida de cumprir aquilo que Ele pede nos seus mandamentos para agradá-lo, para espelhar a santidade dEle neste mundo. Nós vamos pecar? Vamos. Mas a nossa tentativa é de agradar aquele que nos justificou de graça em Cristo Jesus. Esta tem que ser a nossa vida cristã. E é isso que Paulo já declarou lá no capítulo 2. Eu agora vivo para Cristo. Morrer, ao viver para mim, é Cristo. A minha vida aqui tinha que glorificar esse Deus que me salvou de graça. Cumprindo a lei? Cumprindo a lei. A lei moral, ela deve ser cumprida. Cumprindo outros ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento? Cumprindo. Porque elas são regras, direcionamento, que me levam a ter uma vida que vai espelhar neste mundo a santidade do nosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos esse texto inspirado de Gálatas, de Gênesis, que falam aos nossos corações, que despertam os nossos corações a perceber a beleza da Tua graça, porque nós somos imerecedores e não temos nenhuma condição ou possibilidade de fazermos o bem ou produzirmos obras de justiça. Mas a Tua graça que nos justifica em Cristo Jesus
somente por crermos, por termos o coração regenerado e habitados pelo Espírito Santo, nos habilita a podermos ter uma vida como Tu queres de nós, mesmo sabendo das nossas dificuldades, mesmo sabendo que, vez por outra, entraremos em uma rota de pecado e transgressão. O Teu amor não desaparece e Tu não tira mais de nós o Teu Espírito e nem a justificação de graça. Obrigado por essa graça, que aprendamos a viver esta vida aqui tranquilos, de que salvação nós não perderemos, mas também conscientes da responsabilidade de vida, de santidade, santificação diante de Ti. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seria possível trazermos as crianças?